O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem destes dois mandamentos. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes, vejo muitas pessoas amigas que mesmo numa sexta-feira deixaram seus compromissos para virem celebrar comigo, agradecer a Deus o dom da vida. Nossos grupos, movimentos pastorais, temos o Colégio Diocesano Cardeal Arco Verde, temos o movimento das equipes de Nossa Senhora Arco Verde e Pesqueira, e todos aqueles que vieram para agradecerem comigo a Deus o dom da vida. Tem gente que não gosta de celebrar aniversário. Eu gosto. Até porque é um reconhecimento que a gente tem com aquele que nos deu o dom da vida. Então a gente não pode deixar passar batido a oportunidade de dizer ao Criador: obrigado por ter me criado. Obrigado por ter me colocado neste mundo, e obrigado porque neste mundo o Senhor me deixou uma missão. É por isso que todo dia 21 de agosto eu celebro, mas eu celebro pensando também no santo que hoje a igreja faz memória, São Pio X. O nome de batismo, José Sarto, nasceu no ano 1835, morreu em 1914, em plena Guerra Mundial. Deixou um legado muito interessante para a igreja. A preocupação dele era com a catequese, com a liturgia, com os estudos bíblicos. E o lema que ele escolheu tem muito a ver com a profecia de Ezequiel que escutamos na primeira leitura de hoje. A vida que surge de uma ossada ressequida. O lema que o Papa Pio X escolheu para o seu pontificado era: restaurar todas as coisas para Cristo. Por isso que a gente associa este milagre de uma ossada ressequida surgir a vida. Quando Deus quer, a sua obra acontece. Mesmo às vezes pensando que é impossível,
Mas vejam, de uma ossada ressequida vieram os nervos, a carne e, por último, o espírito. Esta foi a atitude do Papa Pio X, trazer novamente a vida à igreja, fazer com que aquelas ossadas ressequidas, e aqui a gente pode interpretar das pessoas que ainda não estavam devidamente fazendo a vontade de Deus, estas ossadas ressequidas serem chamadas à vida e assim esforçarem-se para concretizar em suas vidas a vontade de Deus. Ele é chamado também o Papa da Eucaristia, porque abriu as portas da igreja para que as crianças fizessem a primeira comunhão. Foi o Papa Pio X que abriu para que as crianças aproximassem da Eucaristia. E quando a gente olha para ele, foi um Papa que a gente conhece, não é? Mas as coisas que ele defendeu, as coisas que ele fez, o legado que ele deixou, ainda hoje nós, através do magistério e da tradição da igreja, nós executamos. Peçamos o Papa São Pio X que nos acompanhe em nossa caminhada. Eu peço que ele interceda, e sempre pedi que intercedesse pela minha vida, pela vida da minha família. Está aqui um grupinho, mas tem outro grupo participando através da Pascom, sobretudo a minha mãe que está em casa. E juntos nós queremos agradecer ao Senhor pela dádiva da vida. Viver é muito bom, mas viver bem, viver feliz, viver com tranquilidade, viver sem murmurações, sem reclamações, mas viver cada momento, cada dia, cada segundo como se fosse o primeiro e o último da nossa vida. A gente precisa viver dessa maneira. Aproveitar bem o tempo, aproveitar bem o momento, aproveitar bem a ocasião. Por isso que é tão bom, e todos os anos a gente faz questão de celebrar com vocês esse momento. É uma ocasião de estarmos mais juntos. É uma ocasião para a gente se sentir cada vez mais irmãos e família. Quando a gente celebra o aniversário de um ente da nossa família, todo mundo deve participar, não é? E a gente se sente muito feliz com a participação de toda a família. Vocês estão aqui nesta noite justamente para responder a esta vocação que o Senhor me deu de abraçar também uma nova família. Assim como o padre tem responsabilidade pelo seu rebanho, o rebanho também tem responsabilidade através da vida do padre, de cuidar dos sacerdotes. E eu sei que vocês cuidam muito bem. Eu sinto que vocês cuidam muito bem, graças a Deus. A gente pode dizer que tem uma comunidade que cuida, que zela, que reza. Enquanto os pequenininhos dizendo: rezei hoje pelo Senhor. Uma oração que chegou no coração de Deus. Que o Senhor lhe dê muita saúde. E a gente escuta dos pequenininhos estas frases que reanimam, que curam, não é? Que nos faz cada vez mais viver com intensidade a vocação que Deus nos deu. Prossigamos essa nossa caminhada. Há aqueles que são curiosos, perguntam: quantos anos o padre está fazendo? E eu disse: olha, é pecado mortal perguntar a idade de padre. Quantos anos o padre está fazendo? Fica no suspense, não é?
Porque isso não é tão importante quanto viver. Quantos anos? A gente não se preocupa muito com isso. Mas será que eu estou aproveitando este momento que Deus me proporciona? E se preocupa mais com a idade do que de viver. Nada é importante, a não ser viver bem essa experiência que Deus nos proporciona. E eu digo sempre, olha, cada um que tem a idade que quer, viu? Se eu quiser ficar nos meus 40 anos, eu fico até morrer. Quem quiser que passe na minha frente, estou com pressa, não é? E tem gente que diz assim, mas padre, é verdade, a idade é da gente, então a gente fica nela. Quando cansar, passa para outro, né? Hoje eu já disse que tinha 28. Outra pessoa perguntou 32, mas eu nunca digo certo. Mas é brincando, porque a gente precisa brincar com a vida. A gente precisa brincar, a gente precisa ser pessoas felizes. Eu acho que é isso que toda a minha vida eu tento fazer. Levar a vida com leveza. Não tem necessidade da gente colocar peso, não há possibilidade para a gente arrastar a vida da gente. Leveza. Saber driblar os problemas ou dificuldades, desafios, com a cabeça erguida e sempre no espírito de esperança. Tendo a certeza absoluta que nós nunca estamos sozinhos. Deus estará sempre ao nosso lado. Isso é o testemunho para vocês. Deus estará sempre ao nosso lado. Às vezes a gente não consegue sentir nem enxergar, mas nem por isso Deus deixou de estar próximo a nós. Que Ele não esteja só próximo a mim, mas esteja próximo de todos nós enquanto comunidade. E assim como Ele age em seu beneplácito, na sua ternura, com seu amor no meu coração, que Ele também faça a mesma coisa com vocês. É o que eu desejo. É um presente que eu peço a Deus nesse dia do meu aniversário. Que Ele cumule a cada um de vocês de muitas graças, de muita saúde. Que o pastor, quando vê as ovelhas sadias, ele fica feliz. Quando vê as ovelhas doentes, ele se preocupa. Então eu peço ao Supremo Pastor que neste dia dê muita saúde, muita paz, muito amor, muita ternura, muita alegria às minhas ovelhas, porque foram vocês que Ele me entregou para cuidar. Então, o que eu peço a Ele é só isso, que Ele dê a vocês saúde, paz e muito amor, para que juntos façamos a vontade do seu Filho Jesus. Que assim seja. Amém.